No último temporal que atingiu a capital paulista, na verdade a região metropolitana de São Paulo, na sexta-feira passada, a prefeitura recebeu quase 400 chamados de quedas de árvores pela cidade. E sempre que acontecem esses eventos climáticos extremos, é a mesma história. Árvores caindo, arrebentando cabos de energia elétrica ou levando até o poste inteiro e também caindo em cima de casas e carros. O que poderia ser feito para minimizar essa situação? Estamos aqui no estúdio com o analista de Clima e Meio Ambiente, Pedro Cortes, que vai nos ajudar a entender melhor esse assunto. Professor, boa noite. Boa noite. É obrigatório que sempre seja assim? Choveu, cai árvore e traz todo esse prejuízo que a gente viveu aqui? Veja, as árvores elas são vítimas também dessa situação, porque isso decorre de uma falta adequada de manejo. Ou seja, as árvores, elas muitas vezes não são plantadas em locais adequados, não têm um espaço suficiente para se desenvolver, elas sofrem podas muitas vezes de maneira irregular. Então, tudo isso vai comprometendo a saúde das árvores ao longo dos anos e chega um momento que ela está tão fragilizada que ela acaba caindo. Inclusive, o fato de, muitas vezes, utilizarem espécies que não são nativas aqui da região, são o que a gente chama de espécies exóticas, algumas vêm da Ásia, inclusive, que são espécies que podem até apresentar um bom resultado paisagístico, mas elas não são adaptadas às nossas condições climáticas, algumas vêm de clima temperado, e também não são resistentes às pragas existentes aqui, como brocas, cupins. Então, elas, embora possam apresentar até um desenvolvimento muito bom, elas acabam sendo mais suscetíveis a esses eventos ou às pragas. E tem exemplo prático do que deve ser feito ou que não deve ser feito com uma árvore ou na hora de escolher a árvore para uma cidade? Nós temos 3 fotos, eu vou chamar a foto número 1. É o jogo dos 7 erros e acertos. Eu vou mostrando ao longo das fotos aqui virtudes e defeitos. Isso né? é inteligência artificial, né, professor? Inteligência artificial. Percebi pela árvore. Muito bonita? Muito bonita, mas meio artificial assim um pouco. Mas serve para o nosso... O que está errado aí? Nosso propósito. Não, aqui tem um ponto positivo, começa com a letra A, que é a árvore que foi plantada, ela tem um espaço na base para a raiz se desenvolver. E mesmo ali tem uma pequena delimitação, um pequeno murinho, vamos assim dizer, Sim. mas ao longo da calçada é uma calçada permeável, então ela tem como receber a água pode infiltrar, nutrir as raízes, ela pode se desenvolver adequadamente. De caso contrário, se a gente bota o cimento, o concreto, a calçada muito cercando a árvore, a raiz não cresce, não desenvolve e a árvore fica fraca com o passar dos anos. Exatamente, a raiz não dá sustentação ao porte da árvore. Perfeito. Ali na C nós temos uma árvore equivalente, mas qual é o problema ali? A calçada é muito estreita, a raiz está sufocada e ela foi plantada num local de passagem de cabos elétricos. Então essa árvore, embora seja muito bonita, ela vai certamente sofrer, ou sofreria, né, no caso de uma situação real, podas, para não prejudicar a fiação e essas podas, junto com esse espaço pequeno na base, vão fragilizando a árvore ao longo do tempo. Aqui no B, nós temos essa árvore que é muito bonita, né? Ela se esparrama ali, ela vai para o outro lado da calçada, pega os cabos, então ela precisaria de uma poda preventiva para melhor direcionar o crescimento dela. Nós temos a foto número 2, onde nós temos aqui dois erros, né? No caso, a letra D é uma árvore que não tem espaço na sua base. Ela está ali espremida na calçada, ela não tem como se desenvolver tanto. E no E é também aquele problema dela se desenvolver passando pelos cabos elétricos, né? Os cabos, inclusive, cortam aqui no meio da árvore. É uma situação que, por vezes, acontece. Isso vai demandar também podas e o fato dela estar muito restrita na sua base, vai criando fragilidades. E nós temos a terceira foto, onde nós temos aqui, no F, né, nós temos um espaço restrito também para as raízes. Isso muitas vezes pode ser resolvido, no caso assim, de avenidas, com a colocação de grades na base. Essas grades permitem a infiltração da água e elas vão se acomodando à medida que as raízes vão crescendo. Mas aqui tem um ponto positivo, que é o G,
que são copas muito altas e elas não criam, embora criam sim um túnel bonito, tem uma situação similar a essa na entrada da cidade universitária aqui em São Paulo, né? Com árvores bem altas, copas bem altas, que não prejudicam o tráfego, inclusive o tráfego de caminhões ou de ônibus podem passar tranquilamente sem sofrer qualquer impedimento por parte da arborização. E aqui nessa foto tem mais um ponto interessante também que o senhor não nos traz, mas existe. A fiação não está exposta, certamente é subterrânea. Isso, exatamente. Muito bem lembrado. Fiação subterrânea é o que a gente já defendeu no CNN Terra no começo da semana. É uma parte importante aí que a gente deve perseguir. Sabendo que é caro, mas talvez fosse necessário fazer em algumas regiões da cidade, pelo menos. Agora, só mais uma informação interessante. Eu sou do Rio de Janeiro e lá tem muita amendoeira, aquela árvore grande, que tem folhas grandes também. Dizem que foi um erro ter amendoeira na cidade, porque essas folhas, quando caem, obstruem os bueiros. E aí provoca alagamentos quando a água sobe, já que não tem por onde a água sair. Ou seja, é mais uma preocupação na hora de plantar uma árvore, escolher a árvore que melhor se adapta àquela região e, claro, pensando se é uma cidade grande que precisa de escoamento de água, o tamanho das folhas, tudo isso conta. Ela precisa ter espaço para se desenvolver e também precisa levar em consideração se ela não vai causar nenhum prejuízo com as suas raízes, né, prejudicar algum imóvel ou então crescer demasiadamente nas áreas onde tem fiação exposta. Esse é o professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente da CNN, sempre com a gente aqui no CNN Prime Time, no quadro CNN Terra. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.